Olá, olá, olá para todos vocês que me brindam com sua companhia. Obrigado. Meu nome é Estela. Meus amigos, minhas amigas, vamos falar de coisas boas? Natureza. 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, mais luz. Na planta formam uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de oxigênio, mais 6 de água. Esta é a fórmula da fotossíntese, a reação mais importante aqui na Terra, pois sem esta reação sagrada não existiríamos. Este é o moto gerador contínuo da vida, é a base de toda a civilização terrestre. Numa análise simples e resumida, o que te alimenta não é a comida que você leva à boca, mas a energia solar captada por esta reação. Você se alimenta de luz e às vezes não sabe. Você irradia a luz e às vezes não sabe. Por que devemos viver na escuridão se somos e temos a luz em nós? Somente uma inteligência que supera toda a nossa capacidade de entendimento poderia criar algo tão fantástico. Esta reflexão é do escritor Sérgio Antônio Meneghetti, baseada no livro A Grande Síntese, de Pietro Baldi. E ele continua: um dia entenderemos que o amor caminhou da força de coesão nos minerais para a força de atração na energia e finalmente chegou como a força do amor no espírito. O que difere o ser humano da natureza? Nada. Nós somos o produto natural mais elaborado da evolução da vida. Caminhamos do átomo para o vegetal, do vegetal para o animal e deste para o humano. Desta forma, somos natureza também. Nossa Senhora, Sérgio. E inspirado ele continua: fazemos parte de um todo que vibra incessantemente para o alto. E tudo isso dentro de um ciclo perfeito, onde o maior e mais evoluído depende do menor ou menos evoluído. Uma grande lição de humildade e respeito. A inexistência da equação química apresentada provoca a desintegração de todo o restante. A sabedoria fala: ama a ti e ao todo. Que reflexão! Sem dúvida, Deus é a inteligência suprema, né, amigos? Então, gente, diz o texto: ama a ti e ao todo. O que falta para essa comunhão? O que falta para nós, o que deverá resolver toda a situação que estamos passando na Terra é, sem dúvida, o desenvolvimento moral. Intelectual nós temos. Nos falta o desenvolvimento moral no sentido de ética, no sentido dos moldes que Jesus trouxe. Por isso ele veio, para nos dar direção. Tem uma analogia que explica bem. Nossa evolução tem 2 asas. Uma é o progresso intelectual e a outra, o progresso moral. As duas devem desenvolver-se juntas para voarmos em equilíbrio. Como isso não aconteceu, conquistamos um enorme progresso intelectual, tecnológico e o nosso conjunto de virtudes ficou para trás, estamos em sérias dificuldades. Na evolução dos mundos, isso acontece muito porque o desenvolvimento das virtudes, da moral mostrada no Evangelho, é uma conquista muito mais difícil. Exige muito mais esforço do espírito. Mas não é a primeira vez que Deus e a espiritualidade superior acompanham um planeta em desenvolvimento, em transição. Há muitas moradas na casa do meu Pai, já nos disse o nosso Jesus. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a escala dos mundos. No concerto universal,
encontramos mundos de diferentes categorias: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes. Nós mesmos aqui na Terra já passamos por uma transição quando deixamos de ser um mundo primitivo para ser um mundo de provas e expiações, como somos hoje. E agora, em plena transição planetária, estamos caminhando para ser um mundo de regeneração e chegaremos lá. E Deus cuida de nós de muitas formas, inclusive através dos benfeitores que nos auxiliam, que nos instruem. E dessa forma, conhecendo mais, é que vamos melhorando. Então, como queremos falar de natureza, trago um trecho do livro Os Mensageiros, de André Luiz, onde o instrutor diz: ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Sim, somos responsáveis. O instrutor diz: ensinemos aos nossos irmãos. Então o caminho é sabermos mais. E nós podemos aprender. Um bom começo é vermos a Terra como nosso lugar, nossa oportunidade, a importância que ela tem para nós, espíritos encarnados aqui. O termo natureza se refere à tradução do termo latim natura, que representa tudo aquilo que não foi colocado no planeta pelas mãos do homem. Ué, foi Deus então. A espécie humana existe aqui porque há condições naturais favoráveis à sobrevivência e à permanência no planeta. Há um processo de conexão profundo. É dela que obtemos o ar que respiramos e a água que nos mantém vivos. É da terra que retiramos o nosso alimento e extraímos remédios incríveis de plantas e de minerais. É com a ajuda do sol que toda a vida se desenvolve. É com materiais dela que fazemos abrigo. Do mesmo modo, é a morada dos animais selvagens, que são imprescindíveis para o equilíbrio da biosfera terrestre, que é onde ocorrem as trocas de energia necessárias para o equilíbrio dos ecossistemas. E tem mais. A natureza oferece os seus formidáveis recursos também para uma simples recreação, e com certeza é fonte inesgotável de inspiração. Por Deus do céu, é muito verdadeira aquela frase linda: Deus é nosso Pai, a natureza é nossa mãe, e excelente mãe, como disse o Espírito de Verdade. Olha, a natureza é realmente sábia, e não é somente frase de efeito, é sábia sim. Tem nos ensinado muito através dos séculos. Uma lição poderosa que foi dita na Grécia Antiga por Anaxágoras. Diz: na natureza nada se cria e nada se destrói, apenas se recombina. Mais tarde, no século XVIII, Lavoisier apresenta sua lei de conservação da matéria. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Inspirada na natureza, a biomimética tem a máxima de que a vida cria condições que propiciam a vida. Biomimética, que significa literalmente imitar a natureza, é uma área da ciência que estuda as estruturas biológicas e suas funções, procurando aprender com a natureza, aprender as estratégias da natureza, suas soluções, observar os processos naturais e assim, como diz a especialista em biomimética Carol Freitas, quando a gente aprende a ler os sistemas naturais, é como se a gente tivesse um catálogo vivo de soluções. Laura Landau, mestre em biomimética pela Universidade de Arizona, considera essa ciência uma nova maneira de olhar para o mundo,
em que as relações ecológicas e a sabedoria dos organismos vivos podem guiar o ser humano para melhores formas de habitar o planeta. Melhores formas de habitar o planeta. Nós sabemos, nós lamentamos muito, dói no coração o que foi feito com a natureza, mas podemos aprender e melhorar. Deus espera o nosso empenho. A biomimética surgiu na década de 90. Será que já produziu algo concreto? Sim. Um caso clássico de aplicação da biomimética é a remodelação do trem japonês Shinkansen, no final de 89. Esse trem, quando entrava em túneis, ele empurrava o ar e pressionava, entrava em velocidade, né? E quando ele saía, isso produzia uma explosão sonora muito grande. Produzia um barulhão que podia ser ouvido a uns 400 metros de distância. Era um problema. O gerente de desenvolvimento tecnológico, o observador de aves, se inspirou na aerodinâmica do bico do martim pescador, que ao penetrar na água com velocidade não causa uma onda de impacto sequer. E isso é importante para ele não assustar a presa. O engenheiro redesenhou a parte dianteira do trem, inspirado no bico do pássaro. Esse novo formato permitiu que o modelo novo reduzisse a pressão do ar em 30%, o uso de eletricidade em 15% e um aumento de velocidade de 10%. Valeu, martim pescador! Outra solução da natureza. As telas de LED, que são mais econômicas, foram inspiradas na estrutura dos olhos de mosquitos que utilizam a bioluminescência para atrair parceiros. Observando os mosquitos em microscópio, foi possível identificar uma camada antirreflexiva que elimina a perda de luz, aumentando a eficiência. A aplicação da biomimética em eficiência energética é bem ampla. Outro exemplo é o movimento das nadadeiras das baleias, que já inspirou inovações na geração de energia eólica. Agora, cupins. Um prédio no Zimbábue e outro na Austrália foram desenhados para imitar casas de cupins na África, que mantém a temperatura constante mesmo em clima extremo, como é o caso da África. Os insetos fazem abertura na construção e com isso permitem que o ar circule. O ar frio entra por baixo e o quente escapa por cima, e a energia economizada com essa alteração é de pelo menos 10%. Outro exemplo de refrigeração é o bico grande e vascularizado do tucano, que é um radiador térmico muito eficiente, que oferece a maior troca térmica conhecida entre os animais. Em um hotel na Bahia, o calor da cozinha é dissipado da mesma maneira. À medida que o ar sobe, é atraído por uma serpentina de cobre, que passa pelo solo do telhado. O ar esfria a sombra de um jardim no terraço e retorna à cozinha. Isso é um ar-condicionado natural que não requer energia adicional. Economia de recursos, né? Agora, uma para os passarinhos. Vidros visíveis para os pássaros. A morte de pássaros ao colidir com os vidros de edifícios fez uma empresa alemã buscar uma solução nas teias de aranha. Olha que legal! Possuidoras de uma fibra que reflete a luz ultravioleta, UV, as teias tornam-se visíveis para os pássaros, fazendo com que eles desviem sem bater. Partindo dessa observação, a empresa desenvolveu uma linha de vidros que refletem a luz UV, ficam visíveis para os pássaros e ajudam a evitar a colisão. Para o olho humano, que não enxerga esse tipo de luz, é praticamente transparente. O vidro já está em uso em edifícios e casas em vários países, principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos. Vida longa aos passarinhos. Então,
São muitas as pesquisas e os estudos. Utilização de raízes de cogumelos e resíduos agrícolas no lugar de embalagem de isopor e plástico, paredes antissépticas que imitam a pele dos tubarões, que tem como característica a capacidade de interromper a proliferação de bactérias e evitar a aderência de micro-organismos, e dessa forma a biomimética trabalha a favor da mãe natureza, porque se alinha aos princípios da economia circular. Isso é importante. O modelo circular implementa o uso de energia renovável, transforma o que seria resíduo em recurso para promover a continuidade do ciclo, sem degradar a natureza. E aí desligando o crescimento econômico do consumo de recursos finitos. É bem diferente do modelo econômico linear, baseado em extração, transformação e descarte. E nós, pessoal? Nós temos ajudado? Vou contar uma coisa para vocês. Onde eu moro, tem garagens grandes com rampas longas. E eu vejo que as pessoas usam a mangueira como se fosse vassoura. Vão empurrando a sujeira com a água bem devagar, enquanto pensam na vida, e a água vai indo embora. Dá uma dor no coração. Podemos, por exemplo, reutilizar a água da máquina de lavar a roupa. A água do enxágue pode ser usada para lavar o quintal. Cada um elabora a sua solução. Ainda falando de água, conheço várias pessoas que tomam banhos longuíssimos. Já que pode pagar o custo desse hábito, não se importam com o desperdício. Outra coisa importante é levar a sério a separação do lixo reciclável pela população e pelo poder público. Isso é um avanço imenso. Alimenta as cadeias de reciclagem e salva a natureza. Importa buscar as nossas próprias iniciativas, adequando o nosso modo de vida, mas buscar a sua própria maneira de ajudar, de poupar recursos. Gostei de verdade de saber desses estudos que são úteis e nobres. Deus não é contra o progresso. O que Ele espera é que o ser humano honre a Mãe Natureza. E não é só pelos recursos que ela tem nos oferecido, pelo que ela é como um todo. Ela é recursos, é cura, espiritualidade, arte, lazer, paz. Jesus, Maria, José. A única maneira de honrar a Mãe Natureza é cuidando dela. Tem um verso na Carta aos Homens do Campo, de Casimiro Cunha, que diz assim: conserva e ama a paisagem onde teu sonho nasceu. A terra, bondosa e farta, é outra mãe que Deus te deu. Para a gente conservar, só amando mesmo. Se pensarmos todo dia em tudo que ela faz por nós, fica fácil. Aí eu fiquei pensando, quando a gente está com frio, mão gelada, pé gelado, e vai no sol, aquela sensação tépida de bem-estar. Por Deus do céu, que coisa boa! Quem tem pé gelado vai me entender. Ou quando nosso coração está agitado, o pensamento desalinhado, emoções em turbilhão, e a Mãe Natureza nos pega no colo, nos oferece belezas, silêncios, sons calmantes, água para beber, para banhar, carinho em forma de vento. Oh, meu Deus, obrigado. A natureza é realmente outra mãe que Deus nos deu. Então, como poderíamos agradecer ao Senhor da vida? Compreendendo que estamos na natureza para interagir com ela e deixar pegadas luminosas. Para chegarmos nesse nível tecnológico que nós conquistamos, foi preciso sair do mundo primitivo que nós éramos e desenvolver a inteligência. Foi um trabalho gigantesco. Para amarmos os seres, humanos ou não, é um trabalho mais gigantesco ainda. Por isso, ficou para trás.
Sobre aprender a amar, o nosso querido Divaldo Franco diz: eis porque é necessário aprender-se a amar, porquanto amor também se aprende, aprimorando-se incessantemente. Quanto mais pensamos naquilo que temos recebido, mais carinho por ela nós sentimos. Em Tóquio, na Escola de Medicina Nippon, os cientistas fizeram um estudo para avaliar o efeito terapêutico que os aromas das árvores provocam nas pessoas. Constataram que eles contêm inúmeros benefícios para a saúde e a mente humana. Concluíram que os odores emitidos pela natureza têm o poder de aliviar o estresse e os sintomas de doenças respiratórias. Eu acho úteis esses estudos porque, com certeza, eles usam métodos para chegar a essas conclusões, né? De acordo com os especialistas, quando os cheiros da natureza começam a ser sentidos, começa a agir no organismo e já é possível considerar uma enorme melhora no estresse e na irritação. Eu concordo. Você já tiveram essa experiência? Eu já. Um artigo publicado na revista Molecular Psychiatry, que pertence ao grupo Nature, fez uma correlação entre saúde humana e o contato com a natureza. Segundo o estudo, andar em uma floresta por apenas 1 hora, por exemplo, pode desencadear reações benéficas no nosso cérebro. O estudo envolveu 63 adultos. E os pesquisadores fizeram exames de ressonância magnética para poder avaliar os efeitos dessa 1 hora. E comprovaram a atividade reduzida nas amígdalas após uma caminhada na floresta. As amígdalas, no caso, são as amígdalas cerebrais. Estão localizadas no lobo temporal lateral, são pequenas, têm forma de amêndoa e fazem parte do sistema límbico, processando as emoções. Esse estudo apoia a ideia de que a natureza pode desencadear efeitos benéficos em regiões cerebrais envolvidas com o estresse e que isso pode acontecer em apenas 60 minutos. Sentiu firmeza na Mãe Natureza? Outra atividade saudável com a natureza é a jardinagem. Simples práticas como da jardinagem ou o cultivo de hortas comunitárias são frequentemente indicadas em processos terapêuticos de pacientes que sofrem com algum tipo de problema psicológico. Isso porque estar em conexão com esses seres vivos é fundamental para a manutenção do nosso bem-estar e para a produção de hormônios benéficos ao corpo. Então a humanidade está caminhando para esse reencontro com a natureza e vão surgindo tendências como a bioagogia, uma técnica que propõe a retomada do equilíbrio físico e mental a partir da regularização do relógio biológico. Essa técnica terapêutica busca reintegrar o ser humano ao universo ao qual ele pertence através da conexão do seu ritmo com o ritmo da natureza, em especial o circadiano. Outro exemplo é a biofilia, que significa amor pela vida. Na prática, é uma ciência que visa conectar as pessoas com a natureza para promover o bem-estar e o conforto emocional. E outras bios vão chegando com o intuito de auxiliar. Então, indo diretamente para os resultados, o fato é que foram notados, estudados e comprovados efeitos muito positivos do contato com a natureza. Redução dos níveis de estresse e, consequentemente, hormônios atrelados a ele. Lembra que falamos da comprovação da redução da atividade das amígdalas cerebrais? Também diminuição da pressão sanguínea, menor percepção da dor e melhora na recuperação após longos tratamentos, aumento da performance em ambientes de trabalho, benefícios para a autoestima,
saúde mental, humor, maiores chances de um alto desempenho em tarefas cognitivas e sensoriais. E na infância, o aumento da qualidade de vida proveniente do contato com a natureza diminui substancialmente a ocorrência de distúrbios psicológicos. Olha quantos benefícios! E mães sempre estão dispostas a fazer mais. Além de bens físicos, o mundo natural providencia também os menos tangíveis, mas não menos importantes, presentes em termos de beleza, arte e espiritualidade. Tem um exemplo que eu amo muito e vou contar para vocês. Nas margens do açude do Capão, em Pedro Leopoldo, Chico Xavier orava em silêncio na companhia da mata verde e da água límpida. Foi lá, inclusive, que, conversando com Emmanuel, seu mentor espiritual, Chico aceitou a missão como divulgador da doutrina espírita. E, por fim, esteve cercado da natureza quando, já morando em Uberaba, a partir de 59 ele foi morar em Uberaba. Chico fazia palestras e encontros de evangelização sob a copa de uma árvore. Que coisa sublime! O primeiro templo do homem foi e continua sendo a natureza. É o que o escritor Carlos Bacelli explica. Em todas as antigas narrativas históricas, observamos que a criatura procurava dialogar com o Criador sob a paz das estrelas. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber o Decálogo. João Batista clamava em pleno deserto, preparando as veredas daquele que nos ensinaria a amar a Deus em espírito e verdade. Nas Galhas, os druidas se colocavam em comunicação com os mortos no silêncio das florestas. A sós, no colo da natureza, o homem sente uma maior integração com a vida. Faz todo sentido aquela frase do espírito André Luiz: a natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Vocês notaram que a capa desse podcast é a foto de uma abelha e florzinhas brancas? Tiramos essa foto de uma pitangueira que tem aqui em casa. A florada é em julho, começo de agosto, e as abelhas vêm todos os dias bem cedo, trabalham até perto do almoço e vão embora. As abelhas se alimentam do néctar presente nas flores e com a língua elas colhem a substância do fundo de cada flor. E nesse trabalho, elas também recolhem o pólen, que são as células reprodutoras masculinas das plantas. Cada abelha visita cerca de 10 flores por minuto, são em média 40 voos diários, tocando em 4.000 flores. Nesse movimento, elas levam o pólen de uma planta para outra e por isso auxiliam a reprodução dos vegetais e são consideradas os mais importantes agentes polinizadores da natureza. Depois de colher o néctar, ela volta para a colmeia, onde ele será transformado em mel. Tem muitas lições no encantador modo de vida das abelhas: disciplina, generosidade, cumprir sua função individual ao mesmo tempo que tem um lindo senso de coletivo e o bem. A grande lição do modo de vida das abelhas é que elas fazem o bem. Elas trabalham para a manutenção das outras vidas. Sua principal atividade é a manutenção e o desenvolvimento da biodiversidade,
além de serem essenciais para a produção de alimentos. Obrigado, pequeninas e queridas abelhas. O benfeitor Emmanuel, em diversas ocasiões, ressaltou que a natureza é onde a inteligência divina se manifesta. Pensando nisso, vamos refletir um pouco, porque são muitas lições. O vento. O vento nos mostra que nem todas as coisas que existem podem ser vistas. Algumas coisas precisam ser sentidas. Não se limite aos seus 5 sentidos. Use a sua intuição e desenvolva a prática de acreditar nas coisas que você sente. Como diz Sérgio Antônio Meneghetti, estudioso deste assunto, intuição é o próximo grande passo da civilização. O conhecimento através da percepção. Sobre a presa. Quando a ameaça se aproxima, a presa luta ou foge por sua vida. E assim que a ameaça desaparece, volta a pastar, sem pensar no predador. Eu sei que nós humanos temos muitos predadores. Trabalho, segurança, saúde, boletos. Porém, não viva com medo do futuro. Isso só causa estresse, ansiedade e arrependimento. Importante. Outra lição é sobre o tempo da evolução. A evolução leva tempo, como o crescimento de uma flor que não tenta encurtar sua jornada, mas respeita os processos. Faça as coisas gradualmente, com amor e cuidado. Assim, a natureza ensina. Outra lição profunda que podemos aprender do mundo natural é que todos os seres vivos estão profundamente interconectados. O orvalho das plantas, a luz do sol, os insetos e os frutos colhidos são decorrentes de cadeias complexas de interação e interdependência entre diversas espécies, que se comunicam ou dão prosseguimento a uma tarefa. Então, tudo está minimamente interligado. Daí entendemos que todos temos nosso valor, nossa função. Ecossistemas inteiros dependem de cada animal ou planta existente neles para criar um ambiente próspero. Isso nos ajuda a entender que tudo e todos têm um propósito e que há um lindo desígnio para o mundo. Aprender sobre a natureza nos faz lembrar de que é um sistema espiritual perfeito para nós também. São conceitos para a gente ficar meditando, se possível, olhando para a natureza. E a maior lição, trabalhando junto com o nosso Jesus, ensinando humildade. A natureza também em tudo serve, todos os dias, todas as horas. O mestre dos mestres, na derradeira ceia, derramou água numa bacia e se pôs a lavar os pés dos apóstolos. Demonstrou que ele, o Rei Solar, estava entre os homens para servir. Me despeço com essa belíssima mensagem do Emmanuel, recebida pelo queridíssimo Chico Xavier, que está na introdução do livro Cartilha da Natureza. Recordemos aquele que veio à Terra começando pela manjedoura, que recebeu pastores e animais como visita primeira, que foi anunciado por uma estrela brilhante, que ensinou sobre as águas, orou sobre os montes, escreveu na terra. Transformou a água simples em vinho do júbilo familiar, que aceitou a cooperação de um burrico para receber homenagens do mundo, que meditou num horto, agonizou numa colina pedregosa, partiu em busca do Pai através dos braços de um lenho ríspido e ressuscitou num jardim.
Relembremos semelhantes ensinos e recebamos a fazenda do Senhor, não como filho pródigo que lhe desbaratou os bens, mas como filhos previdentes que procuram aprender sempre, enriquecendo-se de tesouros imortais. Para todos, muita paz.